Olá, muito boa noite. Muito boa noite. Tudo bem com vocês? Olá, muito bom. Muito bom estar aqui com vocês. Estou aqui colocando o nome da nossa live, o título, né? Gente, essa live tá bem legal, sério mesmo. Tem muita informação boa nessa live. Então, se eu fosse vocês, eu já compartilhava, porque tem muita informação bacana e muita informação prática também, tá bom? Essa live, ela traz muitos contextos práticos. A gente vai falar sobre o metabolismo da colina. Eu comecei a falar sobre esse metabolismo ontem, na live de ontem, né? Excepcionalmente, estamos fazendo lives hoje, às quartas-feiras, mas geralmente a gente faz live às quintas-feiras, né? E toda terça a gente tem live também em espanhol. Então, comecei a falar um pouquinho ontem sobre o metabolismo da colina e cada vez que eu me aprofundava mais na leitura, eu fiquei fascinada por esse tema e queria muito compartilhar com vocês. Eu não sei como vocês são, mas eu... Oi, Glaube, boa noite. Ó, Pipeliners na área. Eu não sei como vocês são, mas eu, quando começo a estudar e eu vejo um tema muito interessante... Oi, Kênia, boa noite. Futura Pipeliner. Muito bom. Eu, quando vejo um tema interessante, ou quando eu estou estudando, eu estou descobrindo informações novas, eu gosto muito de compartilhar. Às vezes eu paro a leitura para até repetir em voz alta, até, sabe, para quem estiver do meu lado, para compartilhar, porque realmente eu acho fantástico, fantástico, fantástico. E essa possibilidade, né, de passar aqui para vocês esse conhecimento também, para mim, é muito gratificante. Então eu queria falar com vocês sobre o metabolismo da colina, né? Não tem um motivo especial pelo qual eu estou falando sobre a colina, mas algo que é interessante é que a colina, ela atua em vários cenários da nossa saúde, né? Se a gente pensar em sistema nervoso central, se a gente pensar em risco cardiometabólico, se a gente pensar, né, nessa colina como sendo até uma fonte fácil da gente encontrar na alimentação, mas por que então? E o que eu posso fazer do ponto de vista nutricional para que essas pessoas, para que os nossos pacientes, eles possam ter ali uma adequação desse consumo, né? Quais são os genes que podem influenciar? Ontem nós falamos um pouco a respeito de como que é essa colina, a importância desse metabolismo. Eu fiz alguns posts também para mostrar para vocês a importância do metabolismo da colina e do efeito que ela tem neuroprotetor. Mas é algo que é muito interessante e que eu comecei a observar é que eu sabia pouco sobre a colina. Oh, quem mais me deu boa noite aqui? Leidiane sempre tá por aqui, né? Boa noite. Eu tô vendo mais pipeliners aqui, muito bom. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais e falei, nossa, então tem muita coisa pra gente aprender junto sobre a colina. Muita coisa mesmo. E olha que interessante, né? Apesar dela não ser classificada, porque existe a classificação dos nutrientes essenciais, né? Dos aminoácidos essenciais, dos ácidos graxos essenciais. Ela não é como, por exemplo, o ômega 3, que não pode ser sintetizado. Ela tem uma síntese de novo, que a gente chama. Mas ela é considerada pelo Instituto Americano de Medicina como uma vitamina essencial. E olha que interessante, porque essa capacidade de produção endógena não é o suficiente para manter a nossa necessidade nutricional. Eu achei muito interessante, por quê? Porque eu me lembrei da época que eu trabalhava com um volume muito grande, né? Muito me interessa a colina, muito top, Pri, muito top mesmo. Eu tô apaixonada pela colina, eu já era meio apaixonada, aí eu redescobri essa paixão, né? E... Oi, Helena! Ainda não é, mas vai ser. Muito bom, muito bom. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Independente se você vai ser ou não, se você já é pipeliner, o importante é que vocês estão aqui. Pra mim é mais importante.
E aí eu comecei a pensar, né? Eu falei, nossa, na época que eu trabalhava no laboratório, eu via muitas alterações no perfil da colina. Muitas alterações. E trabalhava com um grande número de pacientes todos os dias, né? Então a gente acompanhava bastante a frequência desses polimorfismos, dessas alterações. Que bom, Pri, que bom. Então já vai entender um pouquinho, né? Maravilha. Então, isso é muito interessante, gente, porque ela traz ali uma ramificação de possibilidades que a gente pode raciocinar por cima disso, né, por conta desse metabolismo. Então, achei muito interessante trazer para vocês mesmo, né? Então, existe uma síntese, de novo, de colina, que ocorre principalmente no fígado, né? E ela tem uma implicação muito próxima com o perfil de VLDL. Então, o que acontece? Ela também pode influenciar, esse perfil da colina pode influenciar, sobretudo, o quê? Pode influenciar no perfil de risco para esteatose hepática. Olha que interessante, né? E aí, quando a gente pensa que essa colina ela pode ser fosforilada, então ela pode se tornar uma fosfatidilcolina. Essa colina ela pode ser oxidada, ela pode se transformar em betaína, por exemplo. Aí a gente começa a pensar em outros e outros nutrientes, né? Em outras e outras vias metabólicas. Então, existem estudos que mostram o seguinte, porque se a gente pensar no passo a passo ali da rota metabólica, esse conteúdo de colina, se eu tenho, por exemplo, algum prejuízo, geneticamente falando, né? Se eu tenho algum perfil alterado, algum polimorfismo ali nessas enzimas, eu tenho impacto importante no produto de tudo isso, né? E quando a gente está pensando aí nesse ciclo, a gente pensa principalmente no ciclo da homocisteína. Olha que interessante. E aí alguns estudos mostraram, e algo que eu sempre vejo com muita frequência na clínica, é que você pega um paciente, por exemplo, que ele está com um perfil de ácido fólico normal, assim, tanto no perfil genético quanto no perfil bioquímico, mas ele apresenta uma grande concentração de homocisteína. Oi, André, boa noite, tudo bem? Pipeliner na área, muito bem. Bota aí quem é pipeliner, coloca aí, ó, pipeliner na área, muito bem. E aí, olha só que interessante, quando você observa esse perfil ali, né, genético e bioquímico normal de ácido fólico, do perfil do folato em si, e aí você começa a observar um aumento das concentrações de homocisteína. Alguns estudos mostram que pode ser algum prejuízo em relação ao perfil da colina e que a gente consegue corrigir com betaína. Eu achei muito interessante, sobretudo por quê? Porque a gente está falando de um processo de oxidação. Essa oxidação, a colina sofre uma oxidação para se transformar em betaína, né? E claro que está muito envolvido também com todos os polimorfismos, com todos os genes, com todas as enzimas. Então, eu vou falar alguns nomes aqui para vocês. Se vocês, a Ticiane, se vocês não entenderem, vocês me falam que eu coloco aqui, tá bom? Nome das enzimas, são enzimas muito importantes. Então, eu quero muito compartilhar com vocês esses achados, né? Claro que são informações que já estão muito bem descritas, mas do ponto de vista genético é algo mais interessante. Oi, Gladys, boa noite, muito boa noite, tudo bem? É muito mais interessante, por quê? Porque agora a gente tem a oportunidade de raciocinar dentro desse metabolismo, né? Então isso é bem interessante também. Só para a gente colocar ali, né, como um fator importante. Então, a colina é considerada um nutriente essencial pelo Instituto Americano de Medicina, pelo IOM, né? E desde 98 ela é reconhecida como sendo um nutriente essencial. Isso é muito importante. Quais são os genes que estão envolvidos com o perfil de colina? Buenas noches, Diego! Que tal? Muito bem, muito bem. Quais são, então, né, os genes que estão associados com o perfil da colina? A gente tem alguns genes que são importantes, né? A gente tem transportador, a gente tem enzimas que fazem, por exemplo, né, a conversão dessa colina em betaína. A gente tem genes que estão envolvidos, por exemplo, com o perfil de acetilcolina, que daí envolve também neurotransmissores. Então, olha só como é importante a gente estudar a colina. Muito importante a gente estudar a colina, né?
E a gente sabe que a deficiência de colina é um fator de risco para o câncer também. Então, isso é muito interessante, né? Tanto que existem até alguns estudos utilizando alguns marcadores dessa colina, principalmente para fazer essa identificação, para fazer como se fosse um rastreio, né? Para promover ali uma rastreabilidade maior em relação a esse perfil, mas muito, muito interessante. E aí a gente pode pensar que essa colina, ela tem um papel interessante dentro do perfil metabólico. Então, vamos lembrar, existe metabolismo hepático, metabolismo renal também, né? E esse hepático, ele chama muita atenção porque, gente, hoje, quem que não pega no consultório um paciente com dislipidemias, um paciente que está acima do peso, um paciente que às vezes ele não está acima do peso, mas ele tem ali um perfil de gordura visceral, sobretudo hepático, né? Uma esteatose hepática, ele faz lá um exame. Ah, ótimo, hein, Glaube? Vamos promover aí um aulão sobre a colina. Eu tô super encantada sobre a colina, hein? Eu vou colocar a colina no meeting. O que vocês acham? Vou colocar a colina no meeting, porque no meeting a gente vai falar mais sobre nutrientes, né? E aí a gente vai fazer um papel contrário. A gente vai trazer nutrientes e explorar a genética, tá? E eu acho que é bem interessante a colina pra gente estudar de verdade. Eu tava até pensando aqui, a gente pode preparar um conteúdo bônus, mas a colina, ela tem que estar presente, assim, a gente tem que olhar para a colina com mais cautela, gente, muito mais. Olha só o que eu descobri. Lendo, fazendo os estudos, fala-se muito pouco sobre a colina, gente, ela é mega importante, Olha só o que eu descobri. Eu descobri que existe um gene chamado PENT, né? Isso aí. Existe um gene chamado PENT. E nesse gene, deixa eu escrever aqui para vocês, ó. PENT, P. E quando a gente tá falando de genes, né, em seres humanos, gente, a gente coloca tudo em letra maiúscula, tá? Então, existe um gene chamado PENT. E esse gene, ele é importante na formação da fosfatidilcolina, tá? Ele tem muito polimorfismo, ele é muito frequente o polimorfismo. Existe o PENT1 e o PENT2. O PENT1, principalmente, ele tem uma frequência muito grande na população brasileira de ser polimórfico, de ter variabilidade genética, né? E eu descobri com essas leituras, que eu confesso para vocês, eu não sabia dessa informação antes de me aprofundar, ele tem na região promotora aí, agora a gente precisa lembrar um pouquinho. O que é a região promotora, gente? Então imagina só, o DNA, ele é uma extensão, certo? Nem tudo que tem no DNA é gene. A gente tem lá, a literatura fala entre 1,5% a 2% corresponde a gene. Então, é como se fosse assim, ó, deixa eu pegar minha caneta aqui, ó. É como se tudo isso daqui fosse meu DNA, só que só pequenas porçõezinhas fossem genes, tá? Então, o gene, o que ele tem? Ele tem uma região de regulação. É como se eu tivesse, por exemplo, GLADs, PENT com M, tá? M de Maria, é PENT com M. E aí, tem o PENT1 e PENT2. E aí, o que acontece? É como se fosse, o que é uma região de regulação? A região de regulação é uma região associada principalmente como se fosse ali uma portaria de um prédio. Então, essa região ela é muito importante, tá? Por quê? Porque ela controla a entrada e saída. Então, essa enzima PENT, ela tem uma região de regulação, que é essa região promotora, muito importante para aumentar a expressão da PENT, que faz mais fosfatidilcolina, vai ligando uma informação na outra, tá bom? Então, a PENT ajuda na formação de fosfatidilcolina, tá? Que, por sua vez, também ajuda, por exemplo, em processos de memória. A colina está muito envolvida com memória, com foco, com atenção, tá bom? Tá mega envolvida. E aprendizagem também. Aprendizado, né? Também. E aí, o que acontece? Quando você tem, por exemplo, essa região de regulação, ela tem um elemento de resposta ao estrógeno. Olha que interessante. Isso eu não sabia até fazer essa leitura. E aí, nesse elemento de resposta ao estrógeno, gente, gestantes e lactantes possuem ali uma maior, principalmente na gestação, tem uma maior quantidade de expressão de PENT,
formando mais fosfatidilcolina, levando essa fosfatidilcolina principalmente para aumentar a expressão para a formação de tubo neural desse bebezinho. Olha só que interessante, né? Então, claro, a natureza ela é perfeita, né? Nós fomos construídos por um design muito inteligente, mas isso é muito interessante porque eu fiquei pensando, e quando, por exemplo, a mulher ela chega na menopausa, ela tá no climatério, tá na menopausa, e que eu tenho uma diminuição desse estrógeno, ou de repente que eu tenho um bloqueio de eixo, né, um bloqueio hormonal por conta, de repente, de um câncer de mama, de um câncer de próstata, né, que daí a gente tem envolvimento hormonal, o que acontece? Você tem uma queda muito importante de expressão de pente, muito importante de expressão de pente. Então, forma menos fosfatidilcolina. E aí eu tava pensando, eu comecei a raciocinar. Eu falei assim, nossa, o que as mulheres, quando eu fazia os atendimentos, né, dentro da oncologia, junto com outros profissionais, o que elas reclamavam muito, né? Claro que tem toda a toxicidade do tratamento, enfim, mas o que elas reclamavam? Memória, foco, atenção. Eu falei, nossa, aí eu fiquei pensando agora, será que a pente tá muito menos expressa? E será que é muito importante a gente dar atenção para essa pente? Será que é muito importante a gente pensar em aumentar essa expressão de pente? Mas veja, eu tenho um dilema, porque eu tenho uma região que tem o elemento de resposta ao estrógeno, certo? E aí, qual que é a solução? A solução pode ser, por exemplo, uma suplementação de fosfatidilcolina. Olha só que interessante, né? Ah, Tati, mas eu já faria isso. Ok, mas e se você ficasse tentando ali com a colina, ou um excesso de colina, né? Às vezes, vamos supor, a pessoa ela tem a predisposição para o câncer mesmo de mama, por exemplo, né? Dependente de hormônios. E aí você ficar dando muita colina, o que vai acontecer? Pelo metabolismo, ela vai ser direcionada também para ativar mais essa formação de fosfatidilcolina. Quando ela é mais ativada para fazer mais fosfatidilcolina, ela estimula quem? A pente, só que a pente ela é estimulada pelo estrógeno. Então, olha só como as coisas começam a se ligar. Olha só como as coisas começam a fazer sentido. Então, de repente, para essa paciente, eu tenho que tomar bastante cuidado com a colina, tá? Não assim, ai, nossa, nunca mais, não. E outra, não é o alimento em si, né? O alimento, ele vai ter outras propriedades, mas de repente até uma suplementação, tá bom? Então, olha só que interessante, né? E aí, quando a gente imagina o ciclo, nesse ciclo, a gente precisa pensar em betaína também. A betaína, ela é bem interessante, ela é encontrada principalmente na beterraba, né? Essa betaína, e ela tem uma enzima, e essa enzima não é muito polimórfica, não tem muita alteração genética, que é a BHMT. Não tem muita alteração genética, deixa eu escrever aqui para vocês. BHMT. E é muito importante, gente, a gente lembrar, né, que para o metabolismo da colina, a gente precisa de SAM também. Deixa eu colocar aqui para vocês. Porque já que a gente está sendo bem didático, eu quero que vocês notem tudo. Que é a S-adenosilmetionina, né? Então, o metabolismo também da colina envolve metionina, envolve homocisteína, envolve betaína, envolve ácido fólico, envolve B12, envolve tiamina, né? Então, você tem ali várias vitaminas que estão envolvidas. Por isso que quando alguém fala assim para mim, ai, Tati, eu vi esse polimorfismo e eu vou dar isso. É tipo um protocolo. Tomem cuidado. Por quê, gente? Porque no raciocínio nutrigenético, a gente tem que ter uma visão muito mais ampla. Porque eu posso ter um paciente, uma mulher que tem esse perfil e um homem que tem esse perfil. Então, como eu vou lidar? São coisas diferentes, são pessoas diferentes, né? Coisas que eu tô dizendo assim, são objetivos diferentes, são informações diferentes, mas eu preciso identificar, porque o risco cardiovascular vale para os dois, se eles tiverem alteração no perfil do ácido fólico, vale. Mas se ela for uma tentante, por exemplo, tenho que ter muito mais atenção. Se ela tiver, por exemplo, um histórico familiar de câncer, eu tenho mais atenção também. Então, olha como é importante. Se ele tiver um histórico ali associado, de repente, com alguma alteração
de aprendizado, de memória, né? Até mesmo, principalmente, né? Até mesmo não, e principalmente de demência na família, aí a minha atenção vai para ele também. Então, olha só como eu já consigo identificar, né? Então, a colina, ela tá muito, muito, muito envolvida com risco cardiometabólico, principalmente, assim, de tudo que eu li sobre colina, no sentido cardiometabólico, é esse risco para hepatopatias, né? No sentido de esteatose hepática. E aí tem até alguns estudos que eles falam o seguinte, é muito importante que exista essa correção, que exista uma intervenção, que seja uma intervenção muito efetiva. Para quê, gente? Para que a gente tenha principalmente um risco reduzido. Então, às vezes, o paciente, olha só, veja se isso também não já aconteceu com vocês. A paciente ou o paciente vai lá na clínica e fala assim, Tati, olha, é o seguinte, eu já tentei fazer dieta, né, não consigo mudar muito os meus hábitos, então eu vou fazer uma cirurgia, eu vou tirar, né, vou fazer uma lipoaspiração, vou modelar um pouquinho o meu corpo, beleza. E ele vai, nada contra, ele vai, mas ele não mudou hábitos, essa pessoa não mudou hábitos. Aí o que acontece, gente? Se ela tem uma predisposição genética para acumular gordura, que é gordura subcutânea principalmente, né, naquela gordura visceral, por exemplo, o que acontece? Essa gordura, ela vai ser deslocada, por exemplo, para ser armazenada no fígado, para ser metabolizada nesse fígado. Ou se ele já tiver uma predisposição para dislipidemias, se ele já tiver marcadores importantes para dislipidemias, mais as alterações ali de colina, no perfil do metabolismo da colina, isso tem um impacto importante, porque eu posso favorecer uma esteatose hepática. E aí existe sim um risco cardiometabólico. E pelo perfil da colina, como envolve metionina, como envolve homocisteína, o aumento dessa homocisteína, além de ser neurotóxico, porque ela produz dois principais metabólitos tóxicos, esse perfil de homocisteína, ele é um importante marcador de risco cardiovascular. Então, por isso que a gente fala desse risco cardiometabólico, né, principalmente. Então, tudo isso que eu tô falando para vocês, né, a gente vai falar também no meeting, que vai acontecer no dia 28 de agosto. Por quê? No meeting, gente, eu quero trazer mais informações práticas, né? Claro, a gente vai falar de genes, a gente vai falar principalmente genes e nutrientes, né? Mas eu quero trazer um contexto contrário. Eu sempre falo muito de genes e associando nutrientes. Agora eu quero falar de nutrientes associando genes, tá? E é o que é muito importante, gente. Muito importante mesmo. Nem tudo a gente vai encontrar na literatura expressão gênica, né? Às vezes as pessoas ficam falando, você vai ver essa expressão. Muitos estudos, eles se apoiam em estudos em modelos animais para falar de expressão. Então a gente vai fazer um gap, né? E nesse gap a gente vai falar muito mais, e quando eu digo a gente, eu tô falando assim, da comunidade científica, né? Tô falando, por exemplo, dos estudos novos que estão saindo, vai falar muito mais, por exemplo, de epigenética, vai falar muito mais de metabolômica, vai falar sobre proteômica, então vai falar de ciências, né? Que eu vi até a Grazi que entrou aqui, vai falar muito mais de ciências que trabalham com esses biomarcadores, tá bom? Porque expressão, eu posso ter uma expressão que ocorre num período do dia, por exemplo, de manhã, e à noite é totalmente diferente. Então, para mim, essa expressão, ela não consegue ser de uma forma mais estática ou pelo menos menos modificado, né? Modificável, ela oscila muito durante o dia e isso tem um impacto importante na minha interpretação, tá? E aí eu coloquei para vocês o metabolismo dessa colina, né? Então a gente tem que pensar principalmente na metionina, que eu falei para vocês, e lembrar que a colina também é um doador de grupo metil, que faz com que o nosso DNA ele tenha estabilidade. Então, existe sim uma previsão de estabilidade da cromatina. Tati, o que é isso, né? Vamos lembrar, o nosso DNA ele tem uma estrutura helicoidal. Nessa estrutura helicoidal, né, que a gente chama de dupla hélice, ele faz isso mesmo, ele forma uma espiral. Quando ele forma esse espiral, o que acontece? É muito importante que ele não rompa, que ele não se quebre, né? Por isso que a cada voltinha que ele tem, a gente tem uma proteína histona.
Se vocês forem procurar no Google lá, cromatina, por exemplo, vocês vão ver que tem essa estrutura helicoidal do DNA, mas como se fosse um novelinho de lã, que seria essa histona, essa proteína histona para dar estabilidade a esse DNA, tá bom? Então, ele é importante porque doando o grupo metil, ele também ajuda nessa estabilidade. O que acontece, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nessa metilação. Gente, o nosso DNA não pode nem ter hiper nem hipometilação. Hipermetilação está associado com o quê? Está associado principalmente com uma compactação dessa cromatina. Está associado com diminuição de expressão gênica. Então, tem um impacto importante. Por quê? Porque eu não sei te dizer qual é o gene que vai diminuir a expressão. Se for um oncogene, maravilhoso, mas eu não tenho como garantir, tá? Nem eu, nem ninguém tem como garantir. Então, isso é muito importante. Se eu tô falando de uma hipometilação, eu tenho regiões que começam a expressar à toa, do nada. Então, por quê? Porque a cromatina ela fica relaxada, ela fica aberta, ela fica muito mais propensa para ter o quê? Muitas influências ambientais. Então, isso também é muito importante quando a gente pensa no processo de metilação. Hipermetilação ou hipometilação tem sim suas repercussões, tá bom? Então, não adianta a gente falar, olha, eu vou consumir esse alimento para hipometilar ou hipermetilar. Não tem isso, gente. Nós não conseguimos esse tipo de especificidade, tá bom? Talvez a gente consiga fazer isso com estudos in vitro, com estudos, por exemplo, em modelos animais, em que a gente, de repente, controle ali, faça um experimento, tá bom? Mas em ser humano, não dá, tá bom? Não dá. Então, quando eu coloquei aqui para vocês também, nesse post que eu publiquei, acho que foi hoje, falando sobre esse metabolismo, o que é muito importante, gente? A colina, ela é metabolizada também pelas bactérias intestinais. Olha só, a gente já ligando uma informação. Quando essa colina, né, ela entra em contato com o nosso trato gastrointestinal, ela é metabolizada por essas bactérias. Quando ela é metabolizada por essas bactérias, um conteúdo dessa colina acaba sendo formado, ele acaba formando uma trimetilamina, por exemplo, tá? E essa trimetilamina, ao ser metabolizada por uma enzima chamada FMO3, que é uma flavina, o que acontece? Ela acaba gerando, por exemplo, se tiver alguma alteração, ela pode gerar um timal, né? Que é essa produção do perfil ali oxidado, dessa trimetilamina oxidada. Então, essa trimetilamina oxidada, que já é formada lá no fígado, então a gente tem dois metabolismos aí envolvendo, né? A gente tem principalmente o papel da microbiota intestinal e o papel também dos hepatócitos, né? Nesse sentido dessa formação de trimetilamina oxidada, que é ali um metabólito importante. Então, por isso que a gente fala, dietas com muito teor de colina, dependendo ali do perfil, dependendo dessa genética, dependendo de para onde que vai essa rota, o que acontece? Eu posso ter principalmente um aumento de estresse oxidativo, eu posso ter um aumento de timal, formação desse timal e alterações nesse perfil hepático, alterações nesse perfil de saúde hepática principalmente. E aí os estudos, eles são bem categóricos, né? Quando colocam, por exemplo, que esse perfil hepático, ele é tão importante, gente, porque se eu tenho ali um estresse oxidativo acontecendo, um ambiente que está associado com dislipidemias, o ambiente que está associado, por exemplo, com um aumento da inflamação, isso pode, com o passar do tempo, gerar até outros prejuízos, como cirrose ou até um hepatocarcinoma. Então, isso é muito importante. Estudar esse metabolismo pode fazer muita diferença na nossa atuação como profissional, tá bom? Muita diferença. E algo que é interessante também é que um outro perfil da colina, e eu tô olhando aqui pro computador, para a tela do computador, é que a colina também tem um transportador, que é o SLC44A1, tá? Toda vez que vocês virem ali SLC,
quer dizer que ele é um transportador. Então, ó, eu tô colocando vários genes aqui para vocês observarem, para vocês estudarem depois, tá? Ó, SLC44A1 é um transportador de colina, tá? E aí, o que que acontece nesse transporte? Se ele tem menos transporte dessa colina, isso pode ter um efeito também importante na utilização dessa colina, né? Então, essa colina ela vai ser menos oxidada. Se ela for menos oxidada, forma menos betaína. Se essa colina ela for menos fosforilada, ela forma menos fosfatidilcolina também. Então, isso tem um impacto muito importante. Por isso que conhecer o perfil genético pode fazer muita diferença na nossa vida e também na vida dos nossos pacientes, porque como eu disse para vocês, qual que vai ser meu raciocínio? Seu raciocínio vai ser olhar para o perfil genético, não existe um protocolo único, não existe uma medida única, e aí fazer a correlação com aquilo que o paciente ele traz na consulta, com aquilo que ele trouxe, por exemplo, do perfil bioquímico, das queixas, dos exames complementares, tudo isso vai ser muito, muito importante, tá bom? Muito, muito importante. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, desse perfil de colina, a gente tem que tomar cuidado também com o consumo de lipídios da dieta desse paciente. Muito cuidado com esse consumo de lipídios, tá bom? Porque esse consumo de lipídios pode interferir também no eixo ali metabólico, principalmente no risco para as dislipidemias que esse paciente ele pode ter, tá? E claro, gente, olha só, quando a gente olha para esse perfil, né, da colina e o paciente ele já apresenta algum outro risco, esse paciente ele já tem ali alguma outra alteração, qual é a nossa intenção? O que a gente vai observar? A gente vai observar, por exemplo, como que é o perfil ali de dislipidemias desse paciente? Qual que é o consumo dele de ácidos graxos, por exemplo? Hein? Olha só que interessante, né? Muito top mesmo. Muito interessante a gente pensar nesse perfil da colina. Muito importante. Então, veja que assim, as pessoas às vezes me perguntam, Tati, eu tenho alteração no SLC44, eu tenho alteração no FTO, né, que é o mais comum da gente ver. O que eu faço? Gente, vai depender dos outros fatores genéticos, vai depender dos fatores ambientais, vai depender de como você está nesse momento. Muitas vezes, né, eu comentei isso hoje, a nossa genética, ela mostra como nós fomos formados. A sua genética, a minha genética, ela vai mostrar como nós somos de fábrica. Mas como nós estamos, são as nossas escolhas diárias. E essas escolhas diárias, em combinação, com o passar do tempo, pode gerar ali informações que vão ser multiplicadas e vão propiciar, de repente, algum desfecho ou algum tipo de alteração pontual, mas de qualquer forma vai representar como nós estamos nesse momento. Eu costumo fazer um paralelo, né? Uma comparação em paralelo, por exemplo, de estudos longitudinais e estudos transversais. O estudo longitudinal é aquele estudo em que você acompanha por anos o efeito, por exemplo, de uma intervenção ou você quer fazer uma observação de alguma alteração epidemiológica. Olha, naquela região, aquela população ela está ficando mais sedentária, então essa população mais sedentária tem mais chance de ganhar peso e com isso vem as doenças cardiometabólicas. Um exemplo. Então você vai acompanhar durante um período e vai observar, olha, realmente isso teve uma colaboração. Agora, o estudo transversal ele mostra um raio-x do agora. Então, se eu pegar, por exemplo, ó, e perguntar assim para vocês, pega um dia do final de semana, o final de semana que passou. Esse dia do final de semana representa o padrão alimentar que você tem ou teve nos últimos anos? Muitas vezes não vai representar. Por isso que o nosso grande desafio é trabalhar com esses pacientes a longo prazo. Os estudos de intervenção, eles pegam principalmente, gente, 6 meses, 2 anos. Só que se você falar para o paciente, olha, você vai fazer um teste genético e você vai começar a pensar ter resultados com 6 meses a 2 anos. O paciente não vai querer fazer.
O paciente vai ter dificuldade de fazer, vai ter dificuldade de pensar, né? Como que ele vai fazer um investimento, sendo que ele não vai ter todas as respostas que ele deseja nesse momento, né? Para quem tá chegando agora, muito boa noite. Eu vi que o Fino também aqui deu boa noite, né? Marcos também chegando agora. Muito bem. Então, esses papéis, eles são importantes. E aí eu queria falar com vocês também, né? Sobre as fontes, né? Então, a nossa principal fonte alimentar é o ovo, né? Principalmente ali a gema do ovo, né? Que tem mais colina. Então, eu tô pegando uma cola aqui no livro, né? Então, assim, ó, o ovo, ele tem fonte tanto de colina como de betaína, tá bom? Então, aqui a gente tem, ó, por exemplo, em 100 gramas de alimento, a gente tem 0,6 de colina, 0,6 miligramas e 0,5 de betaína, por exemplo, tá? E aí, se a gente pegar, Tati, mas só alimentos de origem animal, como é que fica as pessoas que têm mais restrição a esse consumo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Farelo de trigo, né? A gente tem 50 miligramas, né? De colina, por exemplo. Germen de trigo, 69 miligramas, acaba tendo mais, né? Beterraba, 4 miligramas de colina e 114 miligramas de betaína, né? E aí vem espinafre, 1,7, né? E assim por diante. E as necessidades também são diferentes, tá bom? Então, pelas necessidades, pela ingestão adequada, por exemplo, homens acima de 19 anos, 550 miligramas por dia, e mulheres 425 miligramas por dia. Alguns estudos falam sobre 7,5 miligramas por quilo de peso também. E tem outros estudos que eu dei uma lida também, que eles chegaram a suplementar 2,2 gramas, 2.200 miligramas durante um período, e esses pacientes tiveram ali, não tiveram alterações, repercussões, porque foi um período curto, mas isso foi interessante porque eles tinham alterações genéticas, né? E tem um outro estudo também que foi feito com modelos animais, né? E aí fizeram estudos com cachorro. E o que eles observaram? Eles observaram que uma restrição de colina na dieta aumentou o risco metabólico dos cães. Então, eles fizeram um experimento diminuindo o conteúdo de colina da dieta, e para um grupo e para o outro não. E aí, aquele grupo que teve redução, eles não estavam avaliando o perfil genético não, tá? Mas eles estavam avaliando o consumo de colina. Então, aqueles que tiveram restrição tiveram repercussões importantes do ponto de vista metabólico, tá bom? Oi, Enir, boa noite, pipeliners, muito bem, né? E a colina também ela é importante no perfil pancreático também, tá bom? Então, ó, a gente falou dos hepatócitos, né? Também tem estudos falando de miócitos, de músculo, e também a gente tem a colina associada ao pâncreas também, tá bom? Então, isso é bem interessante pra gente observar, porque essa colina, ela pode sim ser consumida pela alimentação, e ela deve ser estimulada, né? Mas eu preciso pensar em vários outros fatores. Tenho que pensar nesse perfil de microbiota intestinal, tenho que pensar nesse perfil ali metabólico, principalmente saúde hepática do meu paciente, tenho que pensar na saúde neuro, tenho que pensar nesse perfil, né? Por exemplo, principalmente, né? De aprendizado, de memória, de foco, também vai ser importante. Mulheres tentantes, gestantes, precisam se preocupar bastante com essa colina. No perfil hormonal, a gente falou, né? Em relação principalmente ao estrógeno, por causa daquela enzima da PENT. Então, tudo isso é muito importante quando a gente fala de colina, tá bom? Muito importante. E lembrar que a colina é uma doadora de grupo metil, que vai estabilizar ali regiões importantes do nosso DNA, tá bom? E quando a gente tem uma estabilidade desse DNA, a gente não tem ali alterações na cromatina, a gente não tem ali repercussões em relação a danos nesse DNA, aí fica também mais fácil da gente não controlar, mas minimizar os efeitos, principalmente dentro da oncologia, né? Pensando ali no perfil oncológico do paciente que ele pode apresentar, não que ele vai apresentar, mas que ele pode apresentar.
Oi, Nazaré, muito boa noite, tudo bem? E aí, tem esse artiguinho aqui que depois eu posso até deixar para vocês lá nos grupos do Telegram, né? Mas o que ele fala que eu acho bem interessante? Ele fala um pouquinho sobre... Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, ó, o polimorfismo da MTHFR, né? Ele pode aumentar o uso, né? Na verdade, de ser para ter... É isso mesmo. Aumentar o uso da colina para essa formação de fosfatidilcolina. Então, você desregula o ciclo. Lembra que o ciclo, e lembra que essas enzimas, elas são dependentes de, como se fossem engrenagens. Então, uma dependendo da outra. Se eu tenho qualquer alteração nesse ciclo, essas engrenagens, elas começam a descompensar. Então, fica muito sobrecarregada, sobrecarrega uma em relação à outra. E isso tem impacto geral, porque a atividade dessas engrenagens vai depender principalmente do combustível que elas vão receber. Qual é o combustível, Tati? O combustível é realmente a vitamina, né? Então, por exemplo, MTHFR depende de ácido fólico ou do metilfolato. MTR depende, por exemplo, de B12, MTRR de B12, BHMT de betaína, né? A pente depende de colina, o próprio transportador também depende de colina, então você tem ali vários nutrientes fazendo esse ciclo rodar. Porque o que acontece? Quando a gente olha para o ciclo de um carbono, que é o ciclo da homocisteína, a gente lembra muito do ácido fólico, mas o ácido fólico sozinho não faz tanta diferença. Eu preciso olhar, claro, mas eu preciso olhar também para outros nutrientes. Vitamina B1 faz muita diferença, vitamina B2 faz diferença, a própria colina faz diferença. Então, tem várias outras vitaminas que estão dentro desse ciclo e que têm papéis muito importantes. Ah, Tati, então eu vou tomar lá um complexo B. Não é tomar um complexo B, né? Se tiver algum paciente aqui escutando, não é tomar um complexo B, mas é identificar qual é a sua real necessidade, identificar o perfil genético e qual é o impacto de ter esse perfil genético, por exemplo, nas queixas que esse paciente ele traz. Então, o raciocínio é o raciocínio ao contrário, né? Porque você vai trazer as informações das queixas desse paciente e vai fazer o raciocínio ao contrário para identificar o que de fato pode estar associado com esse perfil. Pode estar, né? Lembrem-se sempre de ser bem prudentes, né? Aí ele fala um pouquinho também de MTR, MTRR, né? Que está envolvido com o perfil de B12. Fala também de CHDH. CHDH ele é importante principalmente nessa conversão de colina e betaína, tá? É uma enzima também muito importante nessa conversão. E a gente também tem o MTHFD1. MTHFD1 também é uma outra enzima muito importante em relação às concentrações de homocisteína. Então, olha só, deixa eu colocar o nome aqui para vocês. Então, eu falei ali do CHDH, né, que é a conversão de colina e betaína. E também tem o MTHFD1, tá? Que está associado com o perfil de aumento das concentrações de homocisteína, tá bom? Então, isso é importante. Fora o pente também, né? Esse pente, ele é importante para o perfil de fosfatidilcolina, muito, muito importante também, tá? E a gente também tem aquela enzima que eu falei para vocês, que faz a conversão de trimetilamina em trimetilamina oxidada, né? Que é FMO3, tá? Essa FMO3... É FMO3 mesmo, né? Isso, tá certinho. Essa FMO3, né? E nesse artigo, gente, tem todos os RS, é bem bonitinho, tá? Então, não é só citando, não. É muito importante a gente imaginar, né, que dentro da perspectiva de um planejamento alimentar personalizado, você vai utilizar fontes que também vão de acordo com o perfil que o paciente ele deseja. Então, não adianta falar assim, olha... Ah, você consome muita proteína de origem animal e agora, por causa dessas alterações, agora vai ter que consumir menos. Não, não tem nenhum estudo falando isso, tá bom? Nenhum estudo falando isso. A gente tem que fazer uma adequação e uma variabilidade. Por quê? Dentro dessa perspectiva, porque quanto mais variada é a refeição, a alimentação, o padrão, melhor, porque daí você vai entregar mais nutrientes, né? Então, mais nesse sentido. E lembrem-se, gente...
o grande desafio da nutrição de precisão, da nutrigenética, é que a gente tenha estudos longitudinais, estudos de acompanhamento, por quê? Você conhece o perfil, mas você vai começar a ter repercussões de resultados depois de um tempo, não é de forma imediata. Não é tomando um negocinho que você já vai silenciar. Primeiro que a gente nem tem como garantir que isso vai acontecer, né? E segundo que essa palavra, ela não é tão bem colocada nesse sentido, né? E aí ele fala, né, sobre esse papel importante, então, principalmente da gente pensar nesse consumo de colina. Agora, de forma prática, né, de forma bem prática, eu queria que vocês me falassem aí se vocês tinham noção de todo esse conteúdo sobre colina, se tá fazendo sentido para vocês essa nossa discussão, se para vocês faz muito sentido a gente trazer mais discussões sobre nutrientes que muitas vezes são esquecidos, né? A gente fala muito do ácido fólico, claro que a gente tem mais estudos também, mas nutrientes que às vezes são esquecidos e que pra gente tem uma repercussão na prática muito, muito importante, muito, muito interessante, né? Tá fazendo sentido pra vocês? Ótimo, ainda mais a Pri que falou que tinha interesse, né? Então, se tá fazendo sentido, gente, um outro ponto que eu queria colocar pra vocês, vocês viram que eu descrevi aí, coloquei pra vocês, né? O nome de vários genes, né? Pois é, gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, né? Eu comecei a estudar a colina, acho que foi do último congresso que eu participei, que foi presencial, né? Mas eu acho que foi em 2016, 2017, foi algo assim, acho que foi 2017, o último congresso da Sociedade Internacional, né? E tem um pesquisador, que é o Seisel, ele trabalha muito com colina, muito, muito, e me despertou muito esse estudo da colina. E tanto que quando eu voltei pro Brasil, quando eu comecei, a gente estava pensando em lançar, né? Na época eu trabalhava num laboratório, e aí a gente estava pensando em lançar um novo painel genético, eu falei, tem que colocar metabolismo de colina, tá? Então, esse perfil... Ai, deixa eu ver se... Ó, eu acho que é esse, Zeisel. Deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu ver se ele é um dos. É isso mesmo. Zeisel. Isso mesmo. Ele é um dos pesquisadores que mais trabalham com nutrigenética e colina, tá bom? Mais trabalha com nutrigenética e colina. Ele é top, top, top. E aí, então, o que é importante? Falando em formas práticas, né? Eu vou já te responder, Nazaré. Falando de forma prática, o que é importante? Que vocês olhem laboratórios que tenham o perfil da colina. Porque, gente, eu fiquei impressionada, sério mesmo. Só a gente se aprofundando um pouquinho mais, que é pra gente, né, prestar atenção nesse metabolismo. E olha as repercussões que a gente tem, né? Muitas repercussões importantes, né? Então, olha, Nazaré tá perguntando sobre a produção do timal, né? Que a gente comentou um pouco aqui também. A colina é como se fosse uma matéria-prima para formar, né? A trimetilamina. Então, você tem ali, que vem da dieta, né? Você tem principalmente esse consumo, né? E esse consumo, ele pode favorecer nessa formação de trimetilamina. Porque a colina, ela é uma trimetilamina, né? Você tem ali a conversão, e aí por isso que é importante pensar na microbiota intestinal, é importante pensar na saúde do fígado também, saúde hepática. Então, você vai pensar na formação de timal, principalmente lá no fígado, por uma enzima chamada FMO3. Essa enzima faz a conversão. Alterações genéticas nessa enzima levam a maior conversão, por isso que tem maior risco, tá bom? Então, tem que dar uma olhadinha também se o laboratório ele faz esse tipo de avaliação, para que vocês possam aplicar aí na prática, tá? Em relação ao autismo, eu não li nada a respeito, tá? Da formação de timal e autismo. Mas o que é importante a gente pensar? É estresse oxidativo, né, gente? Agora, o que pode também envolver
o perfil da colina com autismo é a característica da colina de ser uma doadora de grupo metil, né? Porque no autismo a gente tem alterações de metilação. Então, essas alterações de padrões de metilação envolvem todos os nutrientes, né? Eu acho que, nossa, dá muito pano para manga a gente estudar nutrientes associados à metilação, né? Sim, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com resposta a cálculos biliares nessa deficiência. Mas aí é que tá, Pri. A deficiência ocorre porque o paciente consome menos ou porque ele tem dificuldade na metabolização? Aí essa é a nossa grande questão, né? Por quê? Se esse paciente ele tem dificuldade na metabolização, isso pode ser fator genético. Sendo um fator genético, quais são esses genes? Como eu posso fazer, tá? Então, isso é muito importante a gente identificar também. Porque, como eu disse para vocês, essa colina ela tem algumas ramificações. Então, ela pode ser oxidada, fosforilada, né? E aí eu posso pensar que, de repente, uma dessas vias foi deslocada, né? Por algum tipo de compensação, acabou sendo deslocada. Então, você tem que fazer uma adequação dessa dieta, né? Nessa metabolização. Então, tem que identificar, por exemplo, como que é esse perfil ali da PENT, como que é o perfil do próprio MTHFD1, do CDHDH. Então, são enzimas que são importantes nesse perfil. Mas, também avaliar como é algo que você está observando dentro da família, avaliar como um todo o perfil da homocisteína, tá bom? Avaliar MTHFR, avaliar como um todo, tá? Isso pode ser bem importante também, bem importante, tá? E às vezes tem alteração nesse transporte também. Às vezes o paciente até consome, mas ele tem problema no transporte. Quando a gente fala que a pessoa ela tem alguma alteração de transporte, imagina só, eu quero fazer uma mudança, né? Uma mudança de uma casa, de 400 metros quadrados para um apartamento de 40 metros quadrados, né? Ao contrário. Não, independente dessa mudança. O que vai acontecer? Eu preciso encher quantos apartamentos? Eu preciso encher 10 apartamentos, né? 400 para 40. Preciso encher 10 apartamentos. Então, tem que fazer, dependendo do tipo de caminhão que eu for alugar lá para fazer o transporte, para mim eu tenho que fazer 10 viagens. Então, isso importa bastante, né? Por quê? Porque eu estou falando de um transporte que é muito mais lento, um transporte que é muito mais dificultado. E isso pode ter repercussões, e aí vale a pena identificar também. Neuro também. E aí a gente começa a observar, por exemplo, um perfil familiar em que tem algumas desordens neuro, tipo de demência mesmo, né? E quando a gente tá falando de demência, não é algo pejorativo, é uma nomenclatura, né? Então, você pode pensar ali do ponto de vista de Parkinson, de Alzheimer. E aí, o que a gente tem que corrigir? O que a gente não pode deixar acontecer? Aumentar a homocisteína. Não pode deixar acontecer aumentar a homocisteína nesses perfis de demência, nesses riscos de demência, tá bom? E controlar o consumo de lipídios de qualidade. Vai fazer muita diferença, tá certo? Muita diferença. Muito bem. Então, a gente vai ter um módulo, né? Vamos dizer assim, a gente vai ter um módulo especificamente de nutrientes associados à metilação lá no nosso meeting, tá bom? No meeting dos pipeliners, que a gente estendeu também para o público. Se você que ainda não é pipeliner e tem interesse de participar do meeting, a gente ainda tem vagas. Me manda um direct para eu te mandar o link, tá? Porque agora na bio a gente tem outro link, mas isso é importante por quê, gente? Porque é um momento que a gente vai ter um aprendizado ali junto com os pipelines, várias cabeças pensando, e não é cabeças que não estão raciocinando nutrigenética, são pessoas que têm dedicação em nutrigenética, tá bom? Isso! Ai, Pri, presta atenção, menopausa, estrógeno, PENT, tá muito associado, muito associado. Então, o que vai ser interessante? Observar se de repente tem melhora com o consumo de fosfatidilcolina, tá? Com essa formação de fosfatidilcolina, porque tá fosforilando menos, tá? Porque o que acontece? Você tem queda hormonal. Quando tem queda hormonal,
você tem menos expressão da pente. Se tem menos expressão da pente, faz menos fosfatidil, tá bom? Então dá uma olhadinha, porque isso pode fazer muita diferença. Muita, muita, muita. E sério, gente, assim como existem genes, né, que tem um elemento de resposta antioxidante, a gente tem genes que tem um elemento de resposta ao estrógeno. Olha só que interessante, como a própria pente, tá? Aí eu vou me aprofundar um pouquinho mais para tentar identificar por que que ela tem. Porque se ela tem esse elemento de resposta, né, que eles chamam até de ERE, é o elemento de resposta ao estrógeno, tem algum tipo de informação que eu ainda não descobri, mas eu vou descobrir e conto pra vocês uma informação por que que existe, né? Algum tipo de justificativa por que que existe. Então, eu acho que isso faz muita diferença, gente. Então, olhem com carinho. Por exemplo, de repente vocês estão trabalhando com uma mulher e ela tá consumindo fosfatidilcolina, por exemplo, tá suplementando, e ela engravida. Quando ela engravida, ela aumenta lá o perfil dos hormônios, então ela tem mais ativação, tem muito mais expressão gênica da pente, então não precisa mais fazer esse consumo, tá? Porque senão pode ser a mais também, e aí o que é a mais não é tão interessante, tá bom? Então deem uma olhadinha também, observem também esse perfil, tá bom? Isso é muito interessante. Então a gente vai ter um módulo dentro do Meeting para falar sobre colina, metionina, ácido fólico, né? A própria homocisteína, a gente vai trabalhar com alguns nutrientes que estão envolvidos no processo de metilação, no ciclo de metilação. A gente vai entender esse ciclo, a gente vai falar, olha, esse ciclo acontece em regiões específicas, a gente vai falar que doadores de grupo metil trabalham assim, assado, né? O que significa ser um doador de grupo metil? O que significa você ter um excesso de consumo de nutrientes doadores de grupo metil? Significa que você pode metilar mais, e metilar mais nem sempre é bom. Assim como metilar menos nem sempre vai ser bom. Então tem que ter o equilíbrio. E aí a gente vai começar a trazer a genética para essa história. A gente vai começar a pensar do ponto de vista prático, de consultório, e trazer genética para essa história. Tá bom? Tem muita coisa. Ah, lembrei que você falou agora. A colina, gente, ela é muito importante para a saúde da placenta. Placenta também é muito importante, tá bom? Então, não é só para a formação de tubo neural do bebê, mas para a saúde da placenta também vai ser bom, tá bom? Então, quando a gente estuda colina, é um mundo de informação. Tem um mundo de informação, tá? E isso vai ser muito, muito importante mesmo. Cada vez mais a gente se aprofunda nesse conteúdo, em outros e outros conteúdos, para começar a despertar. O que acontece? Hoje eu vejo, assim, muitos profissionais, muitas vezes, com receio de trabalhar com a genética, porque acha que vai ter dificuldade. Ah, Tati, eu vou ter dificuldade de entender o nome desse gene. Mas quando você entende a rota metabólica, você fala, uau, será que aqui tem algum polimorfismo? Será que aqui tem alguma alteração? Será que aqui faz algum tipo de correlação com aquilo que eu já conheço de bioquímica, com aquilo que eu já conheço de fisiologia? Então, para a gente saber genética, a gente tem que entender antes de bioquímica e fisiologia, tá? Então, assim, se eu não entender, eu não consigo fazer perguntas. Se eu não consigo fazer perguntas, eu não consigo achar resposta, tá bom? Então, isso é muito importante, porque não é que eu preciso entender muito de genética para saber nutrigenética. Não, eu tenho que entender de bioquímica, eu tenho que entender de fisiologia. Aí eu começo a fazer as perguntas e começo a ver as correlações genéticas. Não é lindo, gente? Eu sou apaixonada por esse tema, então a gente vai aprender muita coisa legal no nosso Meeting, vai ter muita coisa boa. Tô preparando conteúdos muito, muito exclusivos para vocês, porque a gente começa a ler, né? Eu sou uma pessoa assim, eu começo a ler um negócio e falo assim, nossa, parece que abre um mundo de opções. Eu falo, como eu não pensei nisso antes, né? Então eu vou levar para os pipeliners, vou levar para o pessoal, porque eu tenho certeza que eles vão aproveitar muito, muito, muito. Né? E eu tenho certeza que se vocês estão aqui até agora, porque vocês também aproveitaram esse conteúdo. Ser pipeliner faz toda a diferença e é muito incrível, gente, muito incrível, porque a colina, ela é um nutriente esquecido, muito esquecido,
muito. A gente não dá muito, não é valor, né? Mas a atenção para essa colina. E a partir de agora a gente vai dar atenção para a colina, hein? Colina vai estar em vários lugares aí pra gente comentar, pra gente se dedicar ao estudo, beleza? Muito bem, então. Então convidem as pessoas que vocês conhecem, que podem também se interessar por esse assunto, para participar do meeting. Pode pedir para falar comigo, tá bom? Que eu atendo aqui também no direct. Muito bem, pessoal. Merece destaque, também acho. Eu sou apaixonada pela colina. Muito bem. Ó, viu? Muito legal, muito legal. Mas a partir de agora, Pipeliners serão os melhores amigos da colina. Best friend da colina, né? Muito bem, pessoal. Então, gente, olha, muito obrigada pela presença de vocês. Dúvidas, me mandem. Dá tempo da gente resolver também agora. Ou me mandem depois. Fiquem à vontade. Tá certo? Turma 5 que tá aqui. A gente tem mentoria na sexta-feira. Beleza? Turma 5 tem mentoria. Eu que agradeço, gente. Obrigada mesmo pela presença de vocês. Beijo grande. A gente se vê no meeting. Tá bom? A gente se vê por aqui também, mas a gente se vê no meeting também. Beijo, gente. Uma boa noite. Bom fim de semana pra vocês. Fiquem com Deus. Beijão.